Alô, acho que agora foi. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. A gente está há algum tempo refletindo na primeira carta de João e a gente já está chegando no fim dela. Provavelmente na semana que vem a gente vai encerrar essa série expositiva. A gente vem percorrendo verso por verso dessa carta e hoje a gente vai ler mais um trecho já caminhando para o final. Hoje foi dia de Enem, parece, né? Prova do Enem. É legal a gente sempre ver. Não sei se é legal para quem passa por isso, mas para a gente que vê aqueles memes do pessoal chegando atrasado e a porta fechando. Enfim. Faz muito tempo que você saiu da escola? Para pensar aí. Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso comigo. Independente de quanto tempo faz, você tem saudade da época da escola? Normalmente é uma época que a gente não gosta muito enquanto a gente está. E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se lembrando de algumas coisas, percebendo o quanto era legal. Tem gente que não tem tanta saudade assim. Mas eu estava pensando sobre isso esses dias, porque eu terminei o ensino médio em 2004. E aí, há pouco tempo atrás, eu estava jogando futevôlei com os meninos e tal, e eles conversando, falando sobre exército e tal, que eles nasceram em 2005 e eles já são maiores de idade. Eu fiquei assim, acho que tem alguma coisa errada nessa conta. Não é possível que eu terminei o ensino médio em 2004. A essa altura, Flávio já estava na terceira faculdade, com certeza. Ele está bem, tá, gente? Pode ficar tranquilo, que eu estou falando dele porque ele está bem. E aí os meninos nasceram em 2005 e eles já são maiores de idade. Assim, é um negócio que ficou meio martelando na minha cabeça. E, enfim, eu só queria compartilhar essa crise. Que você tenha uma boa semana, que Deus te abençoe. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, que a vida é meio esquisita. Porque quando a gente está na escola, normalmente a gente tem vontade de não estar mais. Eu não sei se você se lembra, mas normalmente você pensava, eu tô doido para acabar esse negócio de escola. A gente achava pesado demais, assim, ter um compromisso todo dia de 4, 5 horas. Imagina que negócio difícil que a gente tinha na vida e a gente ficava doido para aquilo acabar. E normalmente a gente desabafava com algum adulto que falava para você o quê? Calma, que um dia você vai sentir falta, você vai ver que esses foram bons momentos na sua vida. E aí o tempo vai passando, a gente sai da escola, estranhamente a gente vai achando que era realmente uma boa época da vida. E o tempo passou tanto que agora nós somos as pessoas que falam para as crianças assim, calma, que um dia você vai ver que era uma época boa na sua vida. Se você ainda está na escola, você que me ouve nesse momento, eu tenho uma profecia para fazer, eis que falo contigo, calma, que você vai ver um dia que essa é uma boa época da sua vida. Eu, por exemplo, estudei em escola pública. E uma das coisas que eu tinha muita saudade, que eu tenho muita saudade, é dos horários vagos. Porque tinha um monte de matéria que não tinha professor e a gente tinha, ao invés de entrar 7, entrava 8h40. Ao invés de sair meio-dia, saía 10. Ou tinha aquela pausa no meio, assim, porque o professor não foi, ou porque não tinha na matéria. Eu, por exemplo, tive no ensino médio inteiro, eu devo ter tido umas 8 aulas de química, mais ou menos, o que explica a minha habilidade. E qualquer dúvida que você tenha sobre esse assunto, você pode me perguntar, que eu assisti Breaking Bad, pode ser que eu te responda algumas coisas, mas do que importa mesmo eu não consigo. Outra coisa que eu tenho muita saudade é que em determinado momento da vida escolar, e eu não sei se isso é muito bom, ainda mais que, enfim, meu pai está aqui, minha mãe ouve a mensagem depois, mas eu descobri, em um determinado momento da minha vida escolar, que tinha algumas matérias que não reprovavam, que você não era obrigado a assistir às aulas, e uma delas era religião. O dia que eu descobri isso, a minha vida foi transformada, irmãos. Eu nunca mais assistia uma aula de religião, eu simplesmente ia para a quadra jogar futebol enquanto os alunos estavam ouvindo sobre religião. O que Deus faz? Quem que ele chamou para ser pastor? Exatamente. Não quer ouvir aula de religião? Beleza. Vem cá que eu tenho um negócio para falar com você. Outra coisa, eu tenho saudade, em certo sentido, do refeitório de escola pública. Você que não estudou em escola pública, você não faz a menor ideia do que é um refeitório de escola pública, mas eu vou te dar um spoiler do que acontece. Pode ser que você já tenha ouvido falar, mas eu descobri o que era risoto depois de adulto e depois de casado, porque para mim, risoto era o arroz com o que sobrou da merenda do dia anterior, e aí misturavam, era arroz misturado com alguma coisa e salsicha. Se tem um negócio que não falta no refeitório de escola pública é salsicha. Aí era risoto com salsicha, no outro dia tinha frango com salsicha, aí no outro dia você chegava no refeitório e tinha macarrão com farofa.
e salsicha. Só 2 coisas no refeitório não tinha salsicha, que era arroz doce e cachorro quente, que é o negócio mais estranho. O que era para ter salsicha não tinha, porque no dia do cachorro quente era pão com um pouquinho de molho, porque a salsicha já tinha ido no frango, no macarrão, no arroz, enfim. Outra coisa que eu acho estranha, assim, era a relação que cada um tem com a prova. E aí você via, quando o pessoal pegava a prova, as reações distintas. Quem estudou muito está feliz, quem não estudou está preocupado. E eu sempre fui aquela pessoa que olhava para a prova e pensava assim, bom, essa questão eu sei, eu vou responder. Essa questão eu não sei, eu vou chutar, eu vou fazer alguma coisa. Eu nunca fui aquele tipo de aluno de ficar olhando para a questão assim, como se fosse surgir em algum momento assim, do nada, uma inspiração na minha cabeça. Eu sempre fui um dos primeiros a entregar a prova estando certo ou não. E aí os professores têm um negócio que, se você é professor, você precisa se arrepender disso, que é quando o aluno entrega a prova, aquela pergunta assim, tem certeza? Com aquele olhar assim, e você fala... Tenho, cheio de convicção. E aquela cara que o professor faz... Nunca mais faça isso se você for professor. Você traumatizou muita gente ao longo da sua vida. Mas o único tipo de prova que me fazia ficar olhando um pouco mais para ela era aquelas de marcar verdadeiro ou falso, sabe? Que tinha uma questão e aquilo ali eu sempre ficava olhando, procurando a pegadinha, porque professor tem o dom de colocar uma palavra não escondida no meio da frase que muda todo o sentido dela simplesmente para te complicar. A cabeça chega em bola quando você se lembra daquela assim, todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto a, e aí você fica pensando, mas qual que está certa? É para marcar que está errada? É para marcar que está certa? Enfim, esse lance de verdadeiro ou falso eu achava mais complicado, porque você tem diante de você uma afirmação e você tem 50% de chance de acertar e 50% de chances de errar. Elas me davam mais medo do que aquelas questões da letra A até a letra D que você tinha que marcar, que embora de A a D você tenha menos chance de acertar, se você erra você não fica tão mal assim, porque você tinha mais opções. Deve ser parecido com não ganhar na Mega Sena por apenas um número. É melhor você errar os 6 do que acertar os 5. E eu descobri que não é tão assim, porque tem uns especialistas em jogo aqui na igreja que me falaram que quando o cara acerta em 5, o cara acaba ganhando um dinheiro também. Não é isso, Pablo? Que você comentou de manhã, enfim. O grande problema é que você coloca a expectativa alta e quando não atinge, isso traz muito sofrimento. É tipo liderar um campeonato inteiro e perder o título no fim. Mas eu não quero falar sobre isso não, porque eu estou com muita pena dos botafoguenses. Eu já fui um desses, até semana passada. No texto de hoje, falando do que importa, que é a palavra de Deus, eu não quero outro assunto aqui nesse lugar. Os nossos irmãos do primeiro século, eles estavam diante de algumas afirmações sobre Jesus, e eles tinham a opção de achar essas afirmações falsas ou verdadeiras. Como é que eles lidavam com isso? Para nós é muito fácil olhar as escrituras hoje, já com o cânon, que é o conjunto dos livros já completo, fechado. É muito fácil olhar para isso hoje e pensar, realmente essa é a palavra de Deus. Mas nós estamos falando dos leitores de João, dos homens que ouviram essa carta sendo lida nessas igrejas lá no primeiro século, que eles ouviam a mensagem que João pregava e ao mesmo tempo eles ouviam a mensagem que esses novos mestres que estavam se introduzindo no seio da igreja estavam anunciando. Como é que eles conseguiriam discernir qual mensagem é verdadeira? Que evidências nós temos de que essa mensagem pregada por João é a mensagem do Evangelho, tal qual o Senhor Jesus havia ensinado para os discípulos? Como é que nós nos sentimos seguros diante dessas afirmações sobre quem Jesus é, para não corrermos o risco de errar e para marcarmos o verdadeiro ou falso de acordo com o que nós deveríamos marcar? Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5. Hoje a gente vai ler dos versos 6 até o verso 13. 1 de João 5, do 6 ao 13. A versão que eu leio é a Nova Versão Internacional, ela é projetada. Mas ainda assim eu peço que você abra a sua Bíblia, o seu aplicativo. E mantenha aberto, por favor, que a gente vai percorrendo esses versos à medida que a gente for conversando. Eu vou ler só os 5 aqui, que é a forma como encerra o texto que a gente parou na semana passada, que diz o seguinte:
Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E aí o texto de hoje, a partir do 6, diz o seguinte: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra lida e fale conosco por meio do Espírito Santo. Nos ajude a compreender as verdades centrais, fundamentais desse texto e nos capacite a aplicá-las à nossa vida para que a gente dê bons frutos, frutos que honrem o Teu nome e Te glorifiquem sobre todas as coisas. Fala conosco nesse momento, é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Quais são então as evidências e qual deve ser a nossa resposta a essas evidências sobre quem é Jesus? A palavra-chave aqui, eu não sei se você percebeu, mas uma palavra que aparece muitas vezes nesse conjunto é a palavra testemunho. Essa palavra ela é encontrada por 8 vezes simplesmente nesse conjunto de versos que nós acabamos de ler. O que é um testemunho? Um testemunho é uma declaração. Um testemunho é uma afirmação fundamentada. E eu estou falando testemunho, o significado mesmo da palavra. Se você é crente há mais tempo, pode ser que quando alguém te pergunte o que é testemunho, você fala assim: é alguém lá para frente contar as atrocidades que fez na vida e no final falar que Deus mudou a vida dele. Isso é um testemunho. Não, nós estamos falando do significado da palavra testemunho, que é uma declaração, uma afirmação que é fundamentada. E sobre esse testemunho a gente já começa a ver o que João está dizendo a partir do verso 6, quando ele diz o seguinte, falando sobre Jesus, né? Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue, e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. No 7 ele vai dizer: há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. As palavras de João nesse trecho, especialmente no verso 6, são desafiadoras. Há alguns textos na Bíblia que nós chamamos de textos que são um pouco mais difíceis ou de difícil entendimento. E aí, quando a gente pensa em fazer uma série expositiva, a gente se livra da tentação de fugir desses textos. Porque normalmente, se eu fosse escolher um trecho para pregar, eu iria pular um texto como esse, porque é complicado. A gente precisa explicar uma série de coisas, entender uma série de coisas. Um dos grandes pontos positivos da gente fazer pregações expositivas em série é que nós somos instruídos a pregarmos todo o conselho de Deus, e quando a gente faz isso, não tem como a gente pular esses textos que a gente considera que são um pouco mais difíceis. Por que esse texto é um pouco mais difícil? Porque os melhores comentaristas bíblicos, alguns deles têm lutado para compreender o significado preciso do argumento de João aqui, quando ele fala sobre a água, sobre o sangue. Os comentaristas, eles divergem, alguns deles, no significado do que é a água, do que é o sangue nesse texto. Mas eu queria te tranquilizar, porque o sentido geral desse verso está muito claro. É uma frase um pouco complexa quando ele usa essa ideia de água, de sangue testemunhando, do Espírito testemunhando, mas na verdade João está dizendo algo que é basicamente simples. O que ele está dizendo nesses versos é que o Espírito Santo, ele dá testemunho, ou seja, ele testifica que Jesus é o Filho de Deus, e ele faz isso apontando para 2 eventos históricos da vida de Jesus, que são o seu batismo e a sua morte, e esses eventos testemunham acerca da pessoa de Jesus, testemunham acerca de quem ele é. Em outras palavras, João está dizendo que se você considera de forma objetiva o que é revelado sobre Jesus, tanto em seu batismo quanto em sua morte, você vai perceber que o Espírito Santo está declarando para você quem Jesus é de fato.
Eu disse que essa frase ela é complexa porque há também outras interpretações sobre o significado da água e do sangue. Portanto, a gente precisa olhar para esse texto com muita humildade, porque a gente percebe que há uma possibilidade, há algumas possibilidades de interpretação, mas eu quero que você entenda que, independente da opção que você faça por entender o significado da água e do sangue aqui, o contexto geral, o sentido geral do texto, ele segue inalterado, porque olhando para o contexto a gente consegue entender o que João está querendo dizer. Mas só para que você saiba, os reformadores, por exemplo, alguns dos principais, eles defendiam que a água aqui se refere ao batismo dos crentes e o sangue aqui se refere à ceia do Senhor. Outros acreditam que João está fazendo menção a um texto que tem lá nos evangelhos, que lá nos evangelhos, quando Jesus estava pendurado em uma cruz, havia um costume. Se você assistiu Paixão de Cristo, você vai se lembrar dessa cena. Se você não assistiu, vale a pena assistir, mas eu vou te dar um spoiler. Jesus morre, depois ressuscita. Já assista sabendo disso. Mas enfim, se você assistiu, você vai se lembrar que quando eles iam checar se o crucificado estava morto, normalmente eles pegavam uma espécie de martelo e batiam no joelho, quebrando o osso daquela pessoa. A lógica é simples, ela gritou de dor, está viva. Não gritou, está morta. Na minha cabeça fazia muito mais sentido falar assim: fulano, não respondeu, está morto. Mas eles tinham esse hábito, e no filme, se você se lembra, quando eles foram fazer isso na pessoa de Jesus, eles não fizeram, mas eles pegaram uma lança, perfuraram o lado de Jesus. Aliás, isso faz com que uma profecia do Antigo Testamento se cumpra, de que nenhum dos ossos de Jesus se quebraria. Essa é uma profecia sobre ele encontrada no Antigo Testamento. Mas quando perfuram o lado de Jesus, o texto vai dizer que do lado de Jesus saíram Nutella e salsicha. Não, saíram água e sangue. A gente está falando sobre isso. O significado que alguns apontam é que água e sangue, João está se referindo a esse texto, quando perfuram o lado de Jesus, de onde saem água e sangue na ocasião da sua crucificação. Eu entendo que o que faz mais sentido é pensar que a água e o sangue nesse texto simbolizam de fato o batismo e a morte de Jesus, porque João ele parece estar falando de algo diretamente ligado à experiência, à história do próprio Jesus, e que aponta também para o significado da sua pessoa, da sua obra, ou seja, aponta para a sua identidade, para o fato de ele ser quem ele é. Eu tendo a pensar que se refere ao batismo e morte, porque, a meu ver, o contexto aponta para isso. Além disso, no batismo de Jesus, se você já leu o texto de João capítulo 3, de Mateus capítulo 3, quando Jesus está sendo batizado, durante o seu batismo, o próprio Deus Pai dá um testemunho de forma muito explícita sobre quem é Jesus, quando se ouve uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Esse é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. Então, no batismo de Jesus, é possível você saber de forma explícita que Deus está testemunhando sobre quem ele é. A mesma coisa acontece na sua morte, porque quando ele morre, uma série de acontecimentos sobrenaturais começam a acontecer. Há trevas sobre a terra, um terremoto, o véu do templo se rasgando de cima a baixo, mortos sendo ressuscitados, e uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, o que nos leva a pensar que, mais uma vez, Deus está testemunhando sobre o significado da morte de Jesus. E o argumento para mim que é ainda mais forte para defender que João está se referindo ao batismo de Jesus e o seu sangue derramado em sua morte, é olhar para o contexto dessa igreja. João está escrevendo para um conjunto de igrejas no primeiro século, onde havia falsos mestres que estavam ensinando verdades totalmente contraditórias acerca da pessoa de Jesus. Eles diziam, por exemplo, que Jesus não era o Cristo, o prometido, o Messias, o enviado de Deus, aquele de quem as profecias apontavam o tempo todo, e que ele só se torna essa pessoa na ocasião do seu batismo. Eles defendiam que Jesus era um homem completamente normal, mas no momento em que ele foi batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, o Espírito Santo começa a habitar em Jesus, ele se torna o Cristo naquele momento, mas pouco antes da sua morte, o Espírito Santo o abandona, Deus o deixa de forma definitiva, e Jesus, que tinha nascido como um homem comum, morre como um homem comum, porque Deus não podia morrer segundo a lógica desses homens.
João está escrevendo para irmãos que estão sendo atacados com essas mensagens falsas sobre a pessoa de Jesus. Então, ciente do contexto, nós tendemos a pensar que, independente de qual seja a sua interpretação sobre a água e o sangue, fica muito claro que João está enfatizando para esses irmãos uma verdade importante. Jesus, o Filho de Deus, se ele não assumiu a nossa natureza no seu nascimento, e se ele não carregou os nossos pecados na sua morte, de forma plena na sua pessoa, ele seria incapaz de nos reconciliar com Deus. O que João faz desde o começo da sua carta é relacionar o Jesus, personagem histórico, com o Cristo, que é o prometido por Deus desde os tempos eternos. Ele não faz essa divisão de Jesus sendo uma pessoa, Cristo sendo uma divindade que se encontraram no momento do batismo. Não, o que ele deixa claro desde o início, olha lá, primeira carta de João, capítulo 1, verso 1, ele faz essa relação dizendo o que era desde o princípio. Ou seja, o próprio Deus, aquele que criou todas as coisas, que todas as coisas foram feitas pelo poder da sua palavra, ele relaciona esse que era desde o princípio com o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Às vezes, nós temos alguma dificuldade de entender o contexto das coisas, porque nós lemos separados por capítulos, versículos. Numa semana a gente fala de uma coisa, na outra semana a gente fala de outra, mas a gente tem que se lembrar o tempo todo que o gênero literário desse texto que nós acabamos de ler é uma carta. João está falando sobre o mesmo assunto desde o começo até o final. Então, olhando para o contexto, a gente pode não concluir, mas a gente pode ter boas evidências de que João está enfatizando essa verdade sobre a pessoa e a obra de Jesus. E por que isso é importante? Ele está escrevendo isso para que eles tenham um conhecimento meramente intelectual sobre quem Jesus é. Ele está preocupado com o intelecto dos seus ouvintes e dos seus leitores? Não. João está escrevendo isso porque é fato, e ele já afirma isso algumas vezes ao longo dessa carta, que é impossível um homem ser salvo se ele não confessa Jesus como seu Senhor. Não há a menor possibilidade de salvação fora de Cristo. Só que a pergunta que surge é: qual Cristo? O Cristo que se revela nas Escrituras? Ou esse Cristo que os falsos mestres estão distorcendo completamente as suas verdades ou as verdades sobre quem Ele é? João está deixando muito claro que os falsos mestres, ao ensinarem o que eles ensinam sobre Jesus, eles não estão anunciando a mensagem que traz salvação, que é a mensagem do Evangelho. Nós vivemos numa cultura que, por vezes, acaba condenando algumas declarações que são mais taxativas. João vai dizer que se alguém tem o Filho de Deus e crê em Jesus, tem a vida eterna, e se alguém não crê, não tem a vida eterna. O que João está deixando muito claro é que, por vezes, nós, na nossa cultura, nós pensamos assim: estão falando de Jesus diferente do que as Escrituras apontam, mas pelo menos estão falando de Jesus. João não tinha esse pensamento. O pensamento dele é: ou anunciam o Cristo do jeito como ele se revela na Escritura, ou não estão anunciando a mensagem do Evangelho como ela deve ser anunciada. Qualquer mensagem do Evangelho que não fale de criação, queda, redenção e consumação ou restauração de todas as coisas, não é uma mensagem que traz salvação para absolutamente ninguém. A mensagem do Evangelho é a mensagem que começa com a criação perfeita, com Deus criando todas as coisas de modo perfeito, com Deus, ao fim de cada dia, olhando para a sua criação e dizendo: viu Deus que era bom. E havia um relacionamento íntimo, pessoal de Deus com os nossos primeiros pais, que nos representavam, Adão e Eva. Todos os dias, na viração do dia, Deus descia até o jardim e conversava com eles, até o dia que entrou o segundo ponto que a gente afirma, que é a queda. O homem decidiu virar as costas para o seu Criador e trilhar um caminho de autonomia e separação em relação a Deus. O salário do pecado é a morte.
Com a queda vieram os problemas, o pecado entrou no mundo, a morte veio sobre todos nós e não havia mais a menor possibilidade de fazermos algo de bom para nos reconectar a Deus, porque nós nascemos separados de Deus porque herdamos esse pecado dos nossos primeiros pais. A redenção se dá no fato, e o Evangelho significa boa notícia por isso, que diante da nossa incapacidade, Deus envia Jesus que vive uma vida perfeita, atende a todas as exigências da justa lei de Deus, e Ele decide se entregar por amor a nós, recebendo em si mesmo o castigo pelos nossos pecados. Esse Jesus ressuscita ao terceiro dia, porque Ele viveu sem pecado. O salário do pecado é a morte. Ele não foi vencido pela morte, porque Ele não pecou, Ele viveu uma vida perfeita, e Ele ressuscita ao terceiro dia. A partir disso, nós podemos ser aceitos por Deus pela fé que depositamos nele, e Ele nos faz uma promessa de que Ele vai voltar, e nós aguardamos ansiosamente a sua segunda vinda, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a cada uma das suas promessas. Qualquer mensagem de pseudo-evangelho que não traga todos esses pontos, ou que coloque sobre você um poder maior do que você tem, e tire de Jesus a glória dele que está do início ao fim na mensagem do evangelho, é um falso evangelho e deve ser condenado. João está escrevendo para esses irmãos, dizendo que essa mensagem que eles anunciam não traz salvação. Por isso que eu penso ser muito coerente afirmar que ele está se referindo aqui ao batismo e à morte de Jesus, concordando com o testemunho do Espírito, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos faz confessar a Cristo como sendo o nosso Senhor. Então nós podemos olhar para esse texto e chamar de triplo testemunho, porque ele fala no verso 7 que há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. João está dizendo que a pessoa de Jesus é testemunhada por três coisas: a água, o sangue e o Espírito. A água e o sangue referem-se a dois eventos históricos que caracterizaram o ministério público de Jesus, e o Espírito refere-se ao testemunho interior do Espírito Santo para nós, quanto ao significado desses eventos na vida de Jesus, e quanto a nós pensarmos em, uma vez que nós entendemos esses eventos na vida de Jesus, como eles transformam a nossa vida na prática. Ele está deixando claro para esses irmãos que quando o Espírito fala da pessoa de Jesus como sendo o Filho de Deus, esse é o testemunho do próprio Deus sobre Jesus. Olha comigo o verso 9. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Ele está argumentando que se nós somos convencidos por testemunho humano em um tribunal, mais ainda nós deveríamos ser convencidos pelo testemunho de Deus, cujo propósito é promover a fé em Jesus, o que é absolutamente essencial para a nossa redenção. É impossível alguém ser salvo sem depositar a fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E João está mais uma vez enfatizando essa verdade que era negada pelos falsos mestres. O que mais entristece, irmãos, é olhar para o cenário religioso hoje e perceber que essa mesma verdade sobre quem é Jesus vem sendo negada em nossos dias. Há pessoas se denominando cristãs, mas negando verdades específicas sobre quem é Jesus e sobre como ele se revela a nós por meio da sua palavra. E João tem uma palavra muito clara para aqueles que negam essa verdade e ainda assim reivindicam o nome de cristãos. Ele deixa muito claro que se você age desse modo, você é um hipócrita, você é um mentiroso. Você está fazendo da palavra de Deus mentirosa. Em outras palavras, você não pode dizer sim para Jesus e rejeitar o que a Bíblia diz sobre quem Jesus é. O Jesus verdadeiro, o Jesus de quem a água, o sangue e o Espírito testemunham, o Jesus que salva, o Jesus que nos resgata e que nos torna filhos de Deus por meio da fé nele, não é outro Jesus senão o Jesus que é revelado nas Escrituras, porque elas nos dão o testemunho de Deus sobre quem ele é. Não há a menor possibilidade, e o que mais a gente tem visto é isso.
Pessoas escolhendo áreas da vida onde Jesus deve ser o Senhor e rejeitando áreas da vida porque acham que em alguns momentos ou em algumas situações da minha vida eu posso ser melhor do que Jesus. Parece duro afirmar isso, mas é o que muita gente faz na prática. É gente pedindo a aprovação do Senhor e a bênção do Senhor sobre a casa, sobre o lar, sobre o casamento, porque eu estou enfrentando dificuldades que eu não sei como lidar. Mas no meu trabalho eu estou cheio de negócios obscuros aqui, de questões que eu sei que não são corretas, mas eu não quero que Jesus se meta nessa área da minha vida, porque eu quero que Ele cuide da minha família, mas do meu trabalho cuido eu. E assim as pessoas vão vivendo. Nós temos hoje em dia a facilidade muito grande de customizar as coisas, e nós não podemos transferir isso para a nossa relação com Jesus. Não há a menor possibilidade de nós customizarmos Jesus de acordo com aquilo que nós queremos. Porque as suas afirmações são muito claras. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo de forma muito clara que não há outro caminho para a salvação que não seja ele, e ponto. Ou você concorda com isso, ou você discorda dessa afirmação, mas não dá para dizer, eu até acredito, mas eu acho que não é bem assim. Não, isso não é possível. Ou nós acreditamos no Jesus que é oferecido no Evangelho, no Jesus das Escrituras, no Jesus do testemunho bíblico e dos apóstolos, ou nós rejeitamos. Mas nós não podemos, sob hipótese alguma, dizer, Senhor, eu te reconheço, mas eu quero te definir do jeito que eu quero. Se você age desse modo, você não está falando sobre Jesus, mas você está falando sobre projeções de você mesmo que você idealiza em algum momento. João está deixando muito claro que o Jesus que é o objeto da fé, o único Jesus que salva, é o Jesus Cristo que nos é apresentado pela revelação de Deus nas Escrituras, testemunhado em sua vida por meio do batismo, por meio da sua morte, e testemunhado também pelo Espírito Santo, que é aquele que opera nos nossos corações. Para sermos cristãos, irmãos, devemos crer no Cristo da Bíblia e não no que nós criamos de acordo com os nossos próprios padrões, desejos e interesses. João está deixando isso muito claro para esses irmãos. E essa verdade, especialmente nos dias em que nós vivemos, precisa ficar muito clara para nós também. Nós não temos a opção de criar um Deus conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, porque Jesus é quem Ele é. A coisa mais triste é a gente perceber, as últimas eleições foram um claro exemplo disso. Gente afirmando categoricamente e usando versículos bíblicos para dizer que Jesus está alinhado com um movimento político mais à direita. Gente fazendo a mesma coisa, usando versos bíblicos e distorcendo, deturpando totalmente versículos bíblicos para dizer que Jesus, com certeza, se estivesse vivendo nos nossos dias, estaria mais alinhado com movimentos políticos mais à esquerda. O Cristo das Escrituras, o Cristo que se revela nas Escrituras é muito maior do que qualquer ideologia humana e nós precisamos nos submeter a Ele. Você não tem que fazer Jesus caber nas suas caixas ideológicas. Você tem que submeter as suas ideologias ao senhorio de Cristo, independente de quem você seja ou do que você acredite acerca dessas coisas secundárias na vida. João está deixando muito claro para esses irmãos que nós precisamos entender quem é o Cristo revelado nas Escrituras, e esse Cristo que é testemunhado pela água, pelo sangue, pelo Espírito, é o único capaz de nos trazer salvação. E aí pode ser que você diga, tudo bem, entendi, convencido pelo argumento ou não, mas tudo bem, uma vez que isso seja verdade, como nós vivemos a partir disso? Como nós reagimos a esse testemunho? E a gente percebe aqui a partir do verso 10, qual deve ser a nossa resposta em relação a esse testemunho e como nós lidamos com isso. Leia comigo a partir do 10 até o 12. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. João está falando sobre a nossa resposta a esse testemunho. Ele deixa muito claro mais uma vez, que para recebermos a vida do Filho de Deus, necessariamente nós precisamos de fé. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês,
Não é por obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Vocês que eram separados de Deus, injustos, pecadores, inimigos de Deus, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé é um instrumento pelo qual nós nos apropriamos da justiça de Deus, da graça de Deus revelada em nosso favor. E João está dizendo com muita ousadia que rejeitar esse testemunho sobre quem é Jesus, rejeitar esse testemunho que recebemos do Espírito, rejeitar esse testemunho que é corroborado pelo batismo e morte de Jesus, rejeitar todas essas coisas é chamar Deus de mentiroso. E parece uma afirmação muito incisiva, muito radical, principalmente porque nós vivemos num mundo muito educado e tolerante em certos aspectos. Porque quando alguém quer discordar de você sobre o seu cristianismo, sobre o que você acredita sobre Jesus, normalmente a pessoa não vai dizer, você está errado e eu estou certo. O que eles dizem é, bom, você vê Jesus desse modo, eu vejo de outro modo e está tudo bem, o que importa é que a gente se ame, o que importa é que a gente viva em paz. Não, não é. João está deixando muito claro que se você não crê no Cristo como Ele é de fato, você não crê em Cristo. Não há possibilidade de criar um Jesus de acordo com os seus desejos. E essas pessoas pensam que estão sendo neutras em relação ao cristianismo. Mas João está dizendo de forma muito clara, se você faz isso, você está chamando Deus de mentiroso, porque Ele já disse o que Ele pensa sobre Jesus. Ou você aceita ou você rejeita. Não tem como. Tentar ser neutro em relação a isso é rejeitar o testemunho do próprio Deus sobre Jesus. E nós não podemos, irmãos, sermos neutros em relação às reivindicações de Cristo. Devemos abraçá-lo, dobrar os joelhos, adorá-lo, crer nele como ele é oferecido no Evangelho, ou podemos rejeitá-lo também, renunciarmos a isso e sermos julgados por ele no último dia. Mas não é possível uma experiência de customização de Jesus de acordo com os nossos padrões. E quem crê nisso, a grande certeza que nós podemos ter é que quem crê nisso tem a vida eterna. Versos 11 e 12, esse é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, essa vida está em seu Filho, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se até o verso 9, o verso 10, ele fala várias vezes sobre testemunho, como uma espécie de vontade de convencer esses irmãos sobre a realidade de quem Jesus é. A partir do verso 10, ele vai falar por várias vezes sobre essa vida. Escrevi essas coisas, o 13 vai dizer, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E nesses versos, nós aprendemos coisas importantes demais sobre a vida eterna. A primeira delas é que o texto vai começar dizendo, Deus nos deu a vida eterna. Primeira coisa, a vida eterna não é algo que nós conquistamos ou merecemos. É pela graça e pela misericórdia de Deus. Foi Ele quem nos deu. A vida eterna, a salvação das nossas almas, a salvação eterna em Cristo Jesus, não é um prêmio conquistado, mas é um presente recebido. Segundo lugar, a gente percebe que a vida eterna é encontrada em Cristo. Então, para nos dar essa vida eterna, Deus enviou o seu próprio Filho. João vai dizer, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. O mesmo João, no seu Evangelho, capítulo 3:16, vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está no Filho de Deus. Deus nos deu o seu Filho a fim de que pudéssemos ter essa vida. Terceiro lugar, olhamos para esse texto e percebemos o seguinte, João vai dizer no verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida. A vida eterna é um presente de Deus, a vida eterna está no Filho de Deus e a vida eterna é uma realidade presente para aqueles que creem. João não fala da vida eterna no tempo futuro. Ele não diz que aquele que tem o Filho terá a vida. Não, ele está dizendo que aquele que tem o Filho já tem essa vida. Não é algo simplesmente reservado para o futuro, mas é algo experimentado desde hoje por meio daqueles que creem no Filho de Deus. A vida eterna é desfrutada hoje. E que vida é essa? É uma vida de comunhão com o Deus Trino e uma vida de comunhão com todos aqueles que estão em comunhão com o Deus Trino. A vida eterna é desfrutar
da presença de Deus e da comunhão com todos aqueles que creem em Jesus como sendo Filho de Deus. Por isso João vai relacionar o tempo todo nessa carta que amar a Deus deve levar você necessariamente a amar o seu próximo, porque as coisas caminham juntas o tempo todo. Pensando nisso, a igreja é uma espécie de antecipação da plenitude dessa vida eterna, porque nós temos hoje uma amostra de como será essa vida na adoração a Deus, na companhia do seu povo, e isso nós já somos capazes de desfrutar domingo após domingo como povo redimido pelo Senhor. Já experimentamos a vida eterna em certo sentido porque temos Jesus. E se temos Jesus, nós temos a vida. É o que os teólogos chamam de já, mas ainda não. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda não de forma plena, porque quando Ele voltar e instaurar o seu reino de forma completa, aí sim nós teremos o reino, mas Ele já está entre nós. Já é uma realidade que nós podemos perceber. Nós oramos por isso, na oração que Jesus ensina, nós dizemos, venha o teu reino. E esse pedido não deve ser só um anseio futuro, escatológico. Venha o teu reino, Senhor, volta. Não. Esse pedido para que o reino de Deus venha deve ser também um compromisso com a missão. Senhor, que o teu reino venha lá no último dia, que seja instaurado de forma plena, mas enquanto isso não acontece, que a minha vida seja um revelar constante do seu reino, porque nós somos chamados a sermos embaixadores do reino de Deus. Vivemos aqui, regidos pelos valores de lá. Vivemos aqui, mas quem nos governa em última instância é aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente precisa compreender isso, que a vida eterna não é algo que nós vamos desfrutar, mas é algo que nós já experimentamos. E por último, a vida eterna ela é recebida pela fé e afirmada pela palavra de Deus, e nós podemos ter a certeza de que nós a possuímos. Verso 13, escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Eu não suspeito ter a vida eterna, eu não desconfio que eu tenho a vida eterna. Eu sei que eu tenho a vida eterna, porque isso não está fundamentado em quem eu sou, isso está fundamentado em quem Cristo é. Se a minha fé está depositada no Cristo das Escrituras, essa é uma promessa que eu posso desfrutar hoje, essa é uma certeza que vai nortear todas as áreas da minha vida. Se eu tenho o Filho de Deus, se eu creio em Jesus, eu tenho a vida eterna, e isso é evidenciado pela palavra de Deus. João vai dizer, eu escrevi essas coisas para que vocês saibam que têm a vida eterna. Em suma, o que João diz nessa passagem é que confiar e crer no Cristo das Escrituras é absolutamente essencial para a salvação. O que foi testemunhado por meio da água, testemunhado pelo sangue, testemunhado pelo Espírito, o Jesus de quem o próprio Deus Pai testemunha através do Espírito Santo operando em nós. Que Ele nos capacite a esse entendimento e que Ele nos capacite a reagirmos da forma como nós devemos reagir, vivendo a vida a partir desse entendimento sobre quem Ele é, para a glória dEle mesmo. Eu quero chamar a banda à frente, e enquanto eles se preparam para essa canção, que fala exatamente sobre esse Jesus que fez por nós o que seríamos incapazes de fazer, que veio até nós e viveu uma vida perfeita, mas assumiu a nossa condenação, morreu numa cruz, mas ressuscitou, venceu o terceiro dia, e por causa da sua ressurreição, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, também fomos ressuscitados. Nós vivemos numa época, irmãos, em que as pessoas querem a experiência do cristianismo. Eu gosto de ir para a igreja, de ouvir os louvores, eu me sinto bem, eu saio me sentindo revigorado para mais uma semana, mas ao mesmo tempo que as pessoas amam a experiência, elas rejeitam o ensino do cristianismo. João está deixando muito claro que não se pode experimentar a vida eterna sem crer na verdade sobre quem Jesus é. Você deve crer em Jesus, confiar nele. Crendo nele nós temos a vida, porque a vida está nele. E se nós não cremos nele, nós não temos a vida. É muito simples. É impossível você encontrar vida sem crer em Jesus. Eu oro para que você creia em Jesus Cristo, que Ele é de fato o Messias, o ungido de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o verdadeiro Deus que se fez homem, e Ele é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. Que isso faça sentido na sua vida, e que o Espírito Santo te capacite e ilumine o seu coração, para que você viva de acordo com essas verdades, para a glória de Deus. Vamos cantar sobre isso.